Olá pessoal, bem-vindo a mais um episódio do NS Tech Talks. Hoje a gente vai falar sobre segurança no transporte rodoviário de carga no Brasil. É um tema muito crítico, talvez por dois aspectos principais. Primeiro, os acidentes em si, sejam eles causadores de morte ou não, isso causa um dano gigantesco para o país. E segundo, porque a gente vive de fato um momento de escassez de motoristas, de piora na qualidade das rodovias, e isso traz um desafio para o transporte de carga rodoviária, que hoje é o principal modal utilizado. Queria apresentar aqui os nossos convidados. Galinari, gerente-geral de operações de aços longos da ArcelorMittal. Muito bem-vindo, Galinari. Beleza, obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui. Muito legal. O Léo, CEO e cofundador da Onesys. Bem-vindo, Léo. Obrigado, gente. Obrigado pelo convite. E a Lara, que é a nossa produtora de conteúdo aqui da NSTech. Bem-vindo, Lara. Obrigada, Paulo. A gente tem um convidado especial, já a gente vai falar mais dele aqui que está com a gente, mas daqui a pouco a gente apresenta. Queria começar com você, Galinari. Está com uma operação grande na mão, queria também que você pudesse trazer alguns números na Arcelor, mas como que você vê a importância da segurança no transporte de carga? Mais uma vez, obrigado pelo convite. É um prazer, uma honra estar aqui, né, nesse momento, para a gente poder conversar um pouquinho e falar de um tema que é tão importante e fundamental, né, para as operações logísticas, né, que é segurança, né. Mas antes aí eu vou falar um pouquinho da empresa, vou apresentar um pouquinho a ArcelorMittal. Para quem não conhece, nós somos líderes mundiais em aço. Então, nós estamos presentes aí em 170... Nós temos 170 mil empregados, estamos presentes aí basicamente no mundo inteiro, né? No Brasil, a gente tem 17 mil empregados e nós estamos aqui, temos 30 mil clientes, né, no Brasil. As nossas operações aqui a gente vende para o Brasil inteiro, então atendemos todo o território nacional. Também exportamos um pouco para América Latina, Estados Unidos, Europa e Ásia, né? Então a gente tem uma operação bem grande aí. Só um dado interessante, né? A gente, no ano de 2022, nossos caminhões aqui no Brasil rodaram mais de 390 milhões de quilômetros. Nossa. Isso representa aí mais ou menos 11 mil vezes a distância entre a Terra e a Lua, né? Então, muita coisa. É muita coisa, a gente roda bastante. Por isso que esse tema é tão importante, né? E na nossa operação, então, eu estou como gerente geral de operações logísticas de aços longos, né? Atendemos aí aqui no Brasil em torno de 100, um pouco mais de 100 unidades para poder distribuir para todos esses clientes aí. E assim, indo para a sua pergunta, né? Sabe aquele negócio de você deitar à noite, né, tranquilo, pôr a cabeça no travesseiro e dormir bem? Então, acho que segurança é sobre isso, né? Essa é a importância da segurança, né? Porque a gente está falando de vidas, né? Então, qual que é a importância para a gente de ter uma operação segura? É ter as pessoas que vêm trabalhar que possam retornar no fim do dia, né? Ou no fim da jornada, para suas famílias, né? Bem, da mesma forma como elas saíram para trabalhar, né? Então, essa é a nossa principal missão, nosso lema aí. Então, a gente está falando de vida, cuidar bem das pessoas. Essa é a maior importância. Muitas vidas, no caso de vocês. Até pegando uma questão, eu chamar a Lara para o debate aqui, na questão de qualidade de rodovia. Você atende o Brasil inteiro, então acho que você enfrenta diferentes realidades. E tem estudos interessantes nesse sentido, né, Lara? Exatamente. Segundo a CNT, né, a Confederação Nacional de Transportes, só 12,4% das rodovias do Brasil são pavimentadas. E dessas, apenas 34% são classificadas como boa ou ótima para circular. Então tem um desafio de estar abastecendo o Brasil todo com condições de rodovias muito distintas. E aí queria puxar o Léo aqui para o debate, Léo. E onde entra a tecnologia nesse sentido? Onde a tecnologia pode suportar operações tão complexas e diversas como a da Arcelor, por exemplo? Bom, acho que a tecnologia a gente pode olhar de uma forma bem ampla. A gente tem tecnologias disponíveis para veículos autônomos já rodando em alguns países do mundo. No Brasil, talvez essa realidade demore um pouco, né? Não quero ser futurista aqui para falar sobre isso, mas do ponto de vista do que é acessível, principalmente, né, um custo acessível para as pessoas, acho que já existem várias tecnologias de monitoramento, de telemetria, de fadiga, que já permitem trazer um olhar mais seguro para o embarcador, para o transportador, para o motorista, né? Acho que segurança também é um aspecto que passa pela infraestrutura da via, né? Então, tecnologia de asfalto, tecnologia de pavimentação, mas do ponto de vista de equipamentos, né, que podem melhorar,
direção assistida para os motoristas. Os próprios caminhões também, hoje em dia, né, já vem com muita tecnologia embarcada, então acho que esse é um caminho cada vez mais, vamos dizer, de certa forma, fazendo parte da pauta das montadoras, das empresas que estão nesse contexto. Acho que tanto você falou um ponto interessante, tanto o equipamento em si, caminhão, com mais tecnologia, Sim. quanto mais acesso à tecnologia também para motoristas e Se gestores. você pegar um caminhão de 30 anos atrás, um caminhão de 20, 30 anos atrás, que até circula nas rodovias hoje, e pegar um caminhão de hoje em dia, o caminhão tem uma tela, né, gigante, com comandos automáticos, o caminhão já é automático, então com ajuste de assento, direção assistida, com retrovisores inteligentes. Então tem uma série de tecnologias que já vêm sendo aplicadas no transporte. E como... Inclusive, 64% da nossa frota nacional tem mais de 10 anos de existência. É muito antiga, Muito né? antiga. E o papel do embarcador nesse empurrar tecnologias para o mercado, né? Você sendo embarcador, você tem um fator de trazer novidades e exigir novidades do mercado. Como que você lida com os prestadores? Seja de transporte, soluções, tecnologia, qual que é o papel do embarcador nesse sentido? É espalhar isso para os seus prestadores? Perfeito, ótima pergunta. A gente entende assim, não é simplesmente a gente demandar isso do prestador, né? A gente tem que fazer junto. Então a gente precisa construir essas soluções, né, em conjunto, né? Testar, colocar, ver a viabilidade para cada tipo de operação, cada nicho, né? E trazer para que seja implementada e escalada, né? Como foi dito. Temos uma frota antiga rodando, né? Então a gente tem um desafio grande de trazer essa frota para uma realidade mais próxima dessa que o Léo comentou. É uma realidade de uma frota mais atualizada, com mais tecnologia, né? E com tudo isso implementado. Demanda investimento, né? Então eu vejo que a gente, como embarcador, tem que fazer junto com todo o mercado e promover essa mudança. Que é uma mudança urgente, a gente tem uns números não tão bonitos em termos de acidente, né, Lara? O Brasil ocupa a nada honrosa 3ª posição no ranking mundial de número de acidentes de trânsito. Mais de 2.500 pessoas morrem todos os anos nas estradas no Brasil, considerando acidentes envolvendo caminhões, né? Porque os caminhões eles representam só 5% da frota nacional de veículos, mas eles estão envolvidos em 47% dos acidentes. Caramba. Então são números bastante preocupantes. E aí entra a figura do nosso querido motorista. Aí eu queria que você apresentasse aqui pra gente, Galinari, o nosso convidado especial. O nosso convidado especial é o senhor Zeloso, né? É o nosso motorista, a gente chama ele de condutor exemplar, né? Nós criamos ele justamente para se comunicar com o motorista, né? A gente entende que o motorista ele é peça-chave fundamental, né, para a gente melhorar a segurança nas operações, nas estradas, dentro da portaria para dentro, que a gente fala, dentro das nossas plantas, das nossas unidades industriais, mas também da portaria para fora, né? Nas estradas, nas né? estradas, circulando, é verdade. Circulando, exatamente. Então o Zeloso está aí, a gente, né, cria trilhas de treinamentos para os motoristas, e o Zeloso é uma figura para se comunicar com o motorista, né, trazer mais alegria também. A gente tem um desafio de reter essas pessoas, né, reter o motorista. O motorista tem um dado interessante, a cada 2 anos aí, o motorista, a idade média do motorista tem aumentado em 1 ano. A cada 2 anos que se passa, a idade média dos nossos motoristas que estão... A gente não está tendo muita renovação. Não estamos tendo muita renovação. Então a gente precisa conversar com esses caras, ouvir as pessoas, né? Os motoristas, ouvi-los também e ter trilhas de treinamento direcionadas, né? E o Zeloso é nosso condutor exemplar. Que legal. E até o Léo comentou a questão dos veículos estarem com cada vez mais tecnologia, né, Léo? Mas é o motorista que está conduzindo. Como que é esse foco da tecnologia pro motorista? É diferente esse acesso? Eles estão mais conectados? Eles estão conseguindo absorver? Ainda mais com essa informação importante aqui do aumento da idade média? Eu acho que tem 2 viés para a gente debater. Acho que o primeiro deles é o motorista está sim mais conectado. Acho que todo mundo está mais conectado. E prova disso é motorista no TikTok, né, tendo perfis mostrando um pouco da realidade. Facebook já é uma realidade, o WhatsApp nem se fala, YouTube também nem se fala. Então é encontrar formas e canais, né, principalmente, que a gente consiga se conectar ao motorista. Do outro ponto de vista, né, do ponto de vista de tecnologia aplicada mais para segurança, a gente tem que entender que tecnologia ela não pode ser o fim, né? Ela é o meio.
E o fim, quem são? São os motoristas, né? Então a gente precisa estabelecer, e aí a tecnologia precisa ser vista como uma ferramenta, né? Então uma ferramenta que eu vou utilizar em prol do motorista, que vai exigir processos, vão exigir maturidade do embarcador, maturidade do transportador. E, de novo, eu sempre falo lá na Onisys que a educação, a mudança de hábito, ela é um processo. Não é bala de prata que do dia para a noite Verdade. os acidentes vão acabar e todo mundo vai ser feliz. Acho que não é por aí. Exige, principalmente da figura do embarcador, do transportador, um acompanhamento próximo, exige de certa forma, uma aproximação maior do motorista, um cuidado como o zeloso. Então, acho que são boas práticas aí de mercado. O motorista, muitas vezes, ele só precisa ser dado respeito para ele, né? É uma coisa que ele quer, que ele, na verdade, merece, né? Porque todos nós merecemos respeito, né? E a gente vê na nossa infraestrutura, por exemplo, como foi comentado pela Lara, né? Ela não é tão boa, não favorece eles. Então, às vezes, as próprias empresas não foram construídas, preparadas para receber bem o motorista, né? E até o estereótipo social, inclusive, né? Teve uma vez que a gente foi fazer uma validação de produto lá na Onisys, e eu pessoalmente entrei em contato com alguns motoristas pelo LinkedIn e liguei para eles. E fui conversar, bater um papo, e grande parte falava sobre isso, né? De como eles são vistos na sociedade, né? São de uma forma ofensiva, de uma forma desrespeitosa. Então, é quase o básico. Imagina se você todo dia fosse trabalhar e a primeira coisa que você ouvisse fosse um xingamento, uma forma agressiva das pessoas falarem com você. Então, acho que começa por aí. A gente tentar quebrar esse paradigma e dar, de fato, o devido respeito que eles merecem. E no fim, né, apesar dos equipamentos melhores, ainda tem uma participação muito relevante em acidentes, né? Quando a gente pensa na segurança das rodovias, que é importante, enfim, relevante negativamente falando. Agora tem outros impactos também que a gente pensa, né, Lara, quando você pensa em segurança nas estradas e na segurança de carga. Exatamente. Além aí da perda incalculável das vidas, né? Nós temos aproximadamente 13 bilhões de reais em prejuízo, né, todos os anos com acidentes de trânsito no Brasil. É um número altíssimo. E, além disso, um levantamento do IPTC, o Instituto Paulista de Transporte de Carga, mostrou uma queda de 20% no número de motoristas profissionais desde 2015. Então, essas condições, né, super precárias acabam diminuindo, né, o número de profissionais disponíveis. Apesar do aumento da carga. Afastando, né, as pessoas. Ninguém quer ser mais motorista. Né? Exatamente. E aí, né, as cargas movimentadas estão crescendo 15% nesse período. Então... É mais carga para movimentar com menos motorista. A conta não fecha. Esse é um desafio do setor como um todo, de logística, né? No Brasil, principalmente, que a gente não tem muitas opções de infraestrutura de outras modalidades, ferrovias. Temos, mas ainda é limitado, né? Então, a gente é muito dependente, né? Mais ou menos 70% das cargas do aí rodoviário, passam, né? Modal rodoviário. Pelo modal rodoviário. Então, e sempre vai precisar do rodoviário, né? Mesmo assim, se você manda de ferrovia, aquela última milha ali vai ter que ser entregue por um caminhão. Então, o desafio, né? Manter, ter um cenário, um contexto de qualidade para que reter os motoristas e que novos motoristas entrem na profissão, novas pessoas entrem nessa profissão. Acho que não só de motoristas, né? Mas talvez da logística como um todo, né? A gente tem também um lado de uma logística mais hypada, e-commerce, tecnologia e startup, mas quem movimenta o Brasil está indo para a digitalização, né? Os números que você trouxe da própria Celor são gigantescos comparados com qualquer empresa de e-commerce no Brasil, por exemplo. Então, acho que não só motoristas, né? E o que você está vendo de boas práticas, seja lá dentro ou ao redor, com parceiros? O que você vê de boas práticas dentro da segurança no transporte de carga? Eu acho assim, a segurança, a gente tem duas vertentes, né? Uma primeira... e até eu discuto isso muito com nossos prestadores, fazer o básico bem feito, né? Então, assim, olha, ter bons processos, né? Ter uma boa comunicação com as pessoas que trabalham, dar uma tratativa importante, né? E robusta para as ocorrências, para que você não volte a ter ocorrências. Felizmente, no Brasil, a gente, na parte né, do transporte rodoviário, muitas vezes a gente espera o caminhão quebrar para poder parar ele para fazer manutenção. E aí eu falo pro pessoal, gente, vocês acham que um avião pode esperar quebrar pra gente parar ele para manutenção? Então, assim, ter processos robustos, né? Fazer o básico bem feito na linha mais baixa. E outra coisa é a inovação. Então, a gente trazer novas propostas, novas ideias, né? Trabalhar com tecnologia, né? Se comunicar com esses motoristas, colocar
processos aí que você garanta que vai haver uma melhoria contínua, né, na prestação do serviço. Como então, o Léo falou, é uma jornada e não é um clique, né? Isso precisa ser construído dentro da operação. precisa ser construído. Tem uma curva de maturidade, né, Exato. que a gente precisa evoluir. Eu costumo brincar que a prevenção existe uma metáfora legal que é a do médico. A gente tem 2 tipos de pessoas. As que vão no médico regularmente, né, que vão fazer seus exames periódicos, entender como é que tá tudo certo. E as pessoas que não vão ao médico, né, esperam alguma coisa grave ou algum sintoma muito grave acontecer para ir no médico e descobrir que realmente, né, o leite já está derramado. A prevenção é a mesma coisa. Você pode esperar um acidente acontecer, você pode trabalhar constantemente, preventivamente, falando com processos, com tecnologias, com acompanhamento. Quando você vê os Ritos números, muito né, importante. como foi citado aqui, de bilhões perdidos, né, que a gente pensa isso, é carga perdida, é manutenção extra, é perda de equipamento, perda de nível de serviço, perda de cliente, é quando você vai para a questão de negócio. Caminhão parado. Né? Acho que até a gente também classifica os acidentes. Na nossa imagem, a gente tem uma tendência a falar de acidente com morte, né? Acidente com feridos, isso, claro, tem o prejuízo que a Lara já comentou, mas o pequeno sinistro também tem muito prejuízo, porque o caminhão fica parado na manutenção. Aí o caminhão parado, o motorista está ocioso, você está pagando o salário dele, então os pequenos sinistros também têm causam uma perda exatamente significativa. Até você citou a questão do avião e a Mundo Logística, hoje, um portal de conteúdo aí do setor, né, lançou uma campanha que chama Estradas do Futuro. O que chama a atenção é isso, foi feito um comparativo dessas 2.500 mortes aproximadamente, a gente está falando de mais de 10 aviões, né? E quando cai um avião, o mundo para. E quando caem 10 aviões por ano... São 28. 28? A equivalência. É verdade, 28 10 aviões é comerciais lotados. É verdade. Então é muito chocante, né? E aí me lembrou também essa questão do avião parado. Você não vê avião parado porque o custo do avião parado é muito alto. Então as trocas são muito rápidas. E a gente vê caminhão parado. Por questões simples, às vezes até de manutenção, quando a gente pensa, né? Que é bastante complexo também. E só para complementar essa questão da aviação, né? Então, assim, a aviação, qualquer tipo de ocorrência, ela é tratada com muita seriedade para que você não volte para que não haja reincidência. E a gente precisa trazer isso também para o transporte, para a operação logística, para a nossa realidade aqui, né? Então, qualquer tipo de ocorrência que você tiver, ainda que pequena, né? Você precisa tratar ela com muita seriedade e aí sim você vai tornando e vai evoluindo naquela curva que a gente comentou. E aí, Léo, a gente falou bastante de tecnologia, você citou a questão de tecnologia embarcada e tem mais acessibilidade de outras tecnologias. O que vem sendo usado para aumentar essa segurança ampliada, digamos assim, no transporte de carga? Falando de equipamentos, né, que podem ser plugados, né, a própria segurança do motorista, a gente está falando de sistemas de vídeo monitoramento, principalmente, né? Vídeo monitoramento do caminhão externo, para identificar freadas, identificar mudança de faixa, algumas já com a dirigibilidade assistida. Também a parte do vídeo monitoramento ajuda um pouco na parte de roubos, né? Também entender se o caminhão de trás ou a placa de trás tem muito tempo que está seguindo o caminhão, é uma possibilidade. Interessante. Existem sistemas também de identificação, ADAS, né, que é identificação do perímetro do caminhão, se tem algum problema, alguma galho, alguma coisa que ele não pode passar. Existem os equipamentos, que é onde a ONS até atua muito, voltados para o comportamento do motorista, né? Então, analisar com inteligência artificial, com ciência de dados, o que o motorista está fazendo dentro da cabine que não é seguro. Telefone, interagir com objetos. Até no meu LinkedIn pessoal, estou colocando vários exemplos, né, de motoristas com atos inseguros e as consequências. Então, acho que isso passa por monitorar e entender o comportamento. Também tem a parte de telemetria, que já é algo, de certa forma, mais usada há algum tempo. Tem a parte de fadiga, né, que também é um outro mecanismo que vai identificar, olhando para o rosto do motorista, se ele está dormindo com sinais de sonolência. Então, tem várias formas de se fazer isso. Eu acho que cada vez mais acessível, mais barato, né? A própria inteligência artificial, né? A gente já usa inteligência artificial lá na ONS há pelo menos 4, 5 anos. Mas eu brinco que depois que a inteligência artificial, o ChatGPT, foi na Ana Maria Braga, ficou mais popular. Então, agora fica mais commodity, né? Mais cotidiano, né? Fica mais no nosso dia a dia. E eu queria puxar, Galinari, aqui, já indo para o nosso final, como que você convida
prestadores de serviços para entrar na jornada de segurança? Porque você certamente trabalha com prestadores de diferentes tamanhos, acho que tem um pouco desse paradigma, esse mito talvez, que a tecnologia é um pouco inacessível. O Léo já falou logo no início que a gente tem cada vez mais soluções acessíveis para diferentes modelos de operação. Como é que você faz um convite para todo mundo entrar nessa jornada de segurança? Inclusive para os autônomos, né? Os caminhoneiros autônomos, como que eles ficam aí nessa história de adotar ou não essas tecnologias? Legal. De novo, né? Eu volto um pouquinho no que eu falei no início, né? Segurança trata-se de vidas, né? Então, nós estamos falando de pessoas que estão trabalhando ali e tudo. Então, eu sempre falo nas nossas reuniões, nas nossas discussões, né? Nós temos um programa de excelência de transportadores que a gente mede, né? Indicadores importantes e segurança tem o maior peso lá dentro. É que a gente precisa valorizar as pessoas, né? E temos que fazer o que for preciso, né? Para garantir que a nossa operação ela seja segura e que nós não aceitamos o acidente, né? Então a gente entende essa realidade que existe no país hoje, mas não podemos aceitar isso. Não é aceitável que a gente tenha um acidente, que a gente tenha uma pessoa ferida, que alguém volte para casa machucado ou não volte, às vezes, para os seus familiares, né? Então, a gente toca muito nessa questão emocional. Então, como chamar, né, os nossos parceiros aí para isso? É através do coração, né? Para que eles invistam nisso, porque uma vida não tem valor, não tem preço. Então, qualquer investimento, ele está muito bem pago. É verdade. E, Léo, 2 dicas aí para quem quer entrar nessa jornada. E, de novo, né, você trouxe bem no começo esse ponto de temos diversas soluções para diversas operações, o mercado cada vez mais amplo. Começa por onde para esses prestadores estarem, ou embarcadores, né? Acho que ambos, né? Tanto prestador de serviço de transporte quanto embarcador, entrar nesse mundo da segurança e contribuir para reduzir esses números que a gente viu que não são nada louváveis. Ótimo. Eu acho que tem um primeiro mito, né? Que para falar de segurança precisa de tecnologia e não necessariamente. Às vezes, uma pequena mudança de comportamento ou um processo que você instala, você já consegue ter efeitos, né, do ponto de vista de mudança de hábito de comportamento. Interessante. Então, acho que a primeira dica para os prestadores de serviços, transportadores e embarcadores é entender e olhar para o mercado quem está fazendo melhor, o benchmark. Quem são os embarcadores que estão puxando a régua, né, puxando o sarrafo para cima. O que eles estão fazendo? Né? Qual a metodologia? Qual é a forma? E aí, a partir disso, tentar, de certa forma, copiar, né? Fazer igual. E pode ser a passos. Acho que o mais importante é dar o primeiro passo, né? E o segundo ponto é utilizar, de fato, de tecnologias já disponíveis, né? A própria Onisys tem esse contexto de ajudar transportadores em diferentes níveis de maturidade tecnológicos e até de processo ou de recursos. Então, acho que para começar não precisa ser o perfeito. Dá para ser o feito, o básico. Então, acho que volta ao ponto do Galinari de fazer o básico muito bem feito, né? Exato, que você tinha trazido no começo. A gente tem projetos lá, né? Que, como eu disse, né, a gente tem que fazer junto, né, Léo? Então, fazer junto com o mercado, né? Então, a gente tem projetos lá, e para cada pilar desse do básico, né? Por exemplo, a manutenção, né? Nós temos um projeto de inspeção veicular, que a gente faz inspeção dos veículos que chegam para carregar conosco. A gente tem o Senhor Zeloso aqui numa vertente de treinamentos, né? Então, a gente tem um projeto de treinamento para poder apoiar também o transportador. Porque esses transportadores grandes e pequenos, né? Um outro dado interessante também, o nosso país, o setor de transporte aqui no Brasil, ele é muito pulverizado, pouco consolidado. Então, você tem que lidar com muitos transportadores, né? Na minha operação, por exemplo, eu lido com mais de 300. Então, assim, você ajudar eles, ter um padrão de treinamento, um padrão operacional que você precisa para aquela operação, né? Porque cada operação também tem as suas particularidades, né? E essa parte de monitoramento, telemetria, né? Nós temos um projeto também importante nesse sentido, né? Com câmeras, monitor de força G, tudo isso, para a gente poder aprender com essas informações, né? Com os insights, né, dessas tecnologias. Aprender com os insights, os dados que essas tecnologias trazem para nós, a gente aprende com eles e a gente volta com ações mais robustas, mais assertivas, para poder pôr em prática no dia a dia. Eu acho que para arredondar isso também, é deixar o motorista no centro da discussão. Né? Porque ele está. Nada adianta uma estrada duplicada, perfeita, um caminhão 2023 com toda a tecnologia disponível, mas até então o motorista ainda faz parte desse processo. E se ele estiver cansado,
Se ele tiver, não dormiu bem na noite que ele tá, na noite anterior. Desatento, né? E não engajado, mexendo no telefone, sem cinto de segurança, interagindo com o objeto, acho que a conta todo mundo já sabe. Interessante. Pô, eu queria agradecer demais, Galinari, Léo, Lara. Tema super importante. E o senhor Zeloso aqui com a gente que participou. Obrigado pela participação. Imagina, a gente que agradece. Obrigado. E a gente se vê no próximo episódio do NS Tech Talks. Muito obrigado.